Neste vídeo eu quero chamar-vos a atenção para a forma como vocês consultam a documentação. O Apex Charts.js tem uma documentação muito completa. Ela pode, no entanto, sem a ajuda de quem estiver minimamente sensibilizado, ser um bocadinho difícil de compreender à primeira vista. Então eu vou-vos ajudar na leitura da documentação. Quando vocês clicam aqui em Docs, vai-vos abrir aqui um espaço automaticamente com o sistema de instalação. Já passámos por esta fase. Depois tem aqui várias entradas de menu. Tem o Chart Essentials, para vocês ficarem a conhecer de uma forma mais global quais são as propriedades principais desta biblioteca. E depois tem aqui os tipos de gráficos, o Design, Integrations, o How-To e o Options Reference. Okay? Tem depois aqui também os métodos sobre os quais nós iremos falar mais à frente. Bom, aquilo que eu vos quero chamar a atenção é o seguinte: se vocês quiserem obter informações específicas sobre a configuração do vosso gráfico, vocês vão encontrar essa informação nesta opção, Options Reference. Porque se vocês forem aqui ao Chart Essentials, vocês vão ter, por exemplo, aqui no Responsive, uma breve introdução sobre o que é o gráfico responsivo, vão ter aqui até inclusive um exemplo, mas depois vão ter aqui um link para ir para a parte das opções. Bom, todas estas informações que vocês encontram aqui, por exemplo, se forem aqui às animações, eventualmente vão encontrar aqui uma forma mais interativa de ver como é que o gráfico se comporta se for de diferentes tipos, mas vai acabar sempre por vos indicar para ir para o espaço da configuração das animações. Todas estas hiperligações que aqui estão fazem então parte do Options Reference. E quando vocês clicam no Options Reference, vocês vão ter aqui todas as propriedades que podem aparecer dentro do Options, ok? Cada uma destas propriedades, eu vou aqui fechar estes espaços, cada uma destas propriedades, Chart, Series, aparece aqui, ok? Portanto, temos aqui o Chart, vamos ter aqui o Series e temos outras. Todas elas aparecem da mesma forma. Se vocês repararem, entretanto, eu fiz aqui o colapso destas propriedades. O que acontece aqui é que vocês reparam que há aqui valores que estão aqui dentro escondidos. Ora, quando vocês olham aqui para esta simbologia, que tem aqui uma chaveta ou um parênteses reto, okay? Vocês veem aqui que tem chaves ou tem parênteses reto. Eu vou aqui procurar aqui aumentar um bocadinho mais para vocês verem. Reparem, uns têm chaves, os outros têm parênteses retos. Qual é a diferença entre o Chart e o Colors? Bom, neste caso vocês conseguem logo imediatamente perceber que o Chart é ele próprio um objeto. Portanto, significa que dentro do Chart vocês vão encontrar outras propriedades. Para além disso, há aqui um aspecto fundamental também a ter em conta. Reparem na diferença entre o Annotations, o Chart e o Colors. No caso do Annotation, vocês têm um objeto. Este objeto tem propriedades lá dentro e nós depois teremos a ocasião de ver algumas. No caso do Chart, ele é um objeto que contém outros objetos dentro dele, por isso está aqui esta seta. Quando vocês clicam aqui nesta seta para baixo, ele vai-vos mostrar quais são os objetos que podem existir dentro do Chart. Obviamente que não têm que existir todos. E aqui vocês vão verificar que existe o Animations com chaves, significa que nós vamos ter um objeto dentro do objeto Chart, que vai ter as suas propriedades. No caso do Background, é uma propriedade do Chart que tem um valor para ser definido aqui à frente. Não tem mais propriedades aqui. O mesmo acontece com o Default Locale, ou aqui, por exemplo, com o For Color, o grupo, o Font Family. Mas no caso dos eventos, os eventos têm também propriedades próprias lá dentro, ok? Então esta é uma forma de nós podermos perceber como é que esta documentação está organizada. E a partir do momento em que nós nos habituarmos a interpretar a documentação desta forma, torna-se extraordinariamente mais fácil fazermos as nossas experiências e os nossos ajustamentos. Por exemplo, eu quero ir ver as opções do Colors. Se eu clicar aqui no Colors, eu sei que é um array, porque tem chaves, neste caso tem aqui os parênteses retos, perdão, e reparem aqui o exemplo. Reparem que a documentação é relativamente curta, porque não haverá muito a dizer relativamente às cores. É um array que contém vários valores, as cores neste caso passadas em formato hexadecimal. No caso do Annotations, como se trata de um objeto, o que vocês vão verificar é que o Annotations tem então a chaveta ou chave, e dentro dele tem o Position, que é uma propriedade, tem o Axis, que neste caso é um array, ok? Um array com várias possibilidades de opções, e vocês por aqui abaixo vão ter muita informação que pode ser um pouco intimidatória à primeira vista. Mas reparem que é uma questão de interpretação do próprio código, porque na prática o que está aqui espelhado é o conjunto total das opções que vocês podem definir
para a personalização dos vossos gráficos. E como podem observar, pode ser definida muita coisa. As propriedades estão inclusive escritas ou nomeadas de forma a serem rapidamente fáceis de entender. Por exemplo, position. No caso das annotations, a posição front pode também ter a opção back, mas isso nós podemos ver aqui. Se eu clicar em position, ele vai nos dizer será definido onde é que nós vamos pôr as anotações, será atrás do gráfico ou à frente do gráfico. E as opções disponíveis é o front ou o back. Portanto, se nós voltarmos aqui ao início, no position colocamos aqui front, poderíamos colocar o back e só essas duas opções existem. No caso do x-axis, se nós clicarmos aqui, ele vai nos puxar aqui para baixo e vai nos dizer que o x-axis é um array. Ora, o eixo perdão, eu disse x-axis também existe, mas este era o y-axis. O y-axis é o eixo do y, o eixo vertical. E, portanto, tem aqui a explicação de todas as propriedades que nós podemos estudar, obviamente, de uma forma mais ou menos pormenorizada. Claro que aquilo que vocês pretendem ver ao longo desta playlist são exemplos. E, obviamente, nós não iremos explorar nem de perto nem de longe todas as possibilidades que existem aqui nestas propriedades, mas eu irei dar-vos aqui uma ajuda na compreensão desta documentação através dos exemplos, mostrando-vos quais são os gráficos mais comuns e as situações que vocês podem utilizar dentro dos vossos projetos web.